Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz esteja convosco, amém? Boa noite você também que está em casa. Hoje estou incumbido aqui de falar um pouquinho sobre liderança. Então você que trouxe a sua Bíblia aí, vai abrindo sua Bíblia em 2 Timóteo. Versículo 3. Liderança é a arte de crescer com pessoas, não é isto? Não tem como um líder ele ser bem-sucedido se ele não tiver pessoas, porque a liderança se trata diretamente com pessoas. Não existe um líder bem-sucedido se os liderados não acompanharem no mesmo ritmo. Então a liderança é a arte de crescer com as pessoas, amém? Vamos estar lendo a palavra aqui. 2 Timóteo 2, 3. A palavra de Deus diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém? Não feche sua Bíblia, mas pode se assentar no seu lugar. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta aí, pode deixar. Interessante aqui que Paulo ele escreve para o jovem Timóteo. Timóteo seria o sucessor de Paulo após a sua morte. Timóteo era um improvável da Bíblia. Improvável porque ele era jovem para substituir nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Ali naquela época ali, os grandes bispos, os grandes pregadores da palavra, eles tinham por volta de mais de 50 anos, já eram homens mais vividos. Timóteo, aqui nessa passagem, aproximadamente 30 ou 35 anos, mais ou menos aqui a minha idade. Então, Timóteo era o jovem, e o apóstolo Paulo estava treinando Timóteo para exercer a liderança, para substituí-lo, como eu falei, o improvável. E quando Paulo ele fala para Timóteo, referindo-se aqui ao soldado, Paulo está falando do soldado focado. Paulo está falando do foco. O líder ele tem que ter foco. Então Paulo está falando aqui com Timóteo sobre ter foco, o soldado focado. Ele fala que o líder tem que ter foco, o líder tem que vir para agradar aquele que o alistou. O líder ele não se embaraça nas coisas, é isso que ele está falando, usando o soldado. O soldado ele não se embaraça na missão, o soldado na missão dele ele não pode se envolver em coisas que vai tirar o foco dele. E ele usa essa referência do soldado ali, eu creio que ele lembrando ali dos soldados romanos, soldado focado. E a pergunta é, você tem foco? Você, líder, tem um foco? Porque se você não tiver um foco, se você não for focado no seu foco, não vai ter como ser um líder bem-sucedido, um pastor bem-sucedido, um líder de ministério bem-sucedido, se não tiver foco, se não for o soldado focado. Para não desviar, tem que ter foco para não desviar daquele o que o chamou. Só que nem tudo que faz nós desviarmos é diabólico ou é pecado. Nem tudo que tira você do foco é diabólico ou é pecado. As pessoas elas acham que somente o pecado ou então algo espiritual vai tirá-la do foco. Mas muitas vezes vem algumas pequenas distrações, alguns pequenos conflitos que não tem nada a ver com diabólico ou com não diabólico, mas que vão tirar você do foco, que provavelmente tira você do foco. Coisas pequenas,
Por quê? Muitas vezes o soldado não está focado. Então, quando não está focado, qualquer distração vai tirar você do seu objetivo. Qualquer coisinha vai tirar você do propósito. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, para que o líder seja bem sucedido, ele tem que ter foco na obra de Deus, foco na igreja. O líder, ele tem que estar focado. Quer ser líder, mas se não tiver foco, então deixe outro ser. Porque um líder sem foco vai liderar liderados sem foco, sem um objetivo. Aonde querem chegar? Qual é o propósito? Entenda isso. Líder preguiçoso não é líder bem-sucedido. Líder que não aparece, líder que não faz, líder que só fica mandando, mas não põe a cara, não tem como ser líder. Não tem como liderar à distância. Muitas vezes o liderar é no corpo a corpo, no olho a olho, é conversa, é escutar, em vez de falar, porque tem alguns líderes que querem somente falar, mas não querem escutar. E eu quero passar para o próximo aqui, versículo 5. Se você quiser acompanhar aí, você pode acompanhar. E se alguém também milita, não é coroado. E se não militar, legitimamente. Aqui Paulo está falando praticamente algumas Bíblias, ele fala de um atleta. Paulo usa um atleta para referenciar. A terceira coisa que Paulo usa, a segunda coisa que Paulo usa para Timóteo é o atleta. O primeiro é o soldado, o foco. O segundo é o atleta, a disciplina. Foco, segundo, a disciplina. Porque o líder tem que ser disciplinado. O líder ele tem que ter uma disciplina, além do foco. Porque é muito fácil ter um foco. Eu quero chegar ali, mas tem que ter uma disciplina para você chegar no seu objetivo. Você tem um foco, mas se não tiver uma disciplina, isso vale tudo. Na vida profissional, conjugal, nos estudos. Mas hoje eu estou referenciando somente a vida ministerial, a vida de igreja, querendo falar somente para líderes e pastores de igreja. Nós pastores, nós líderes, querendo falar para nós. Então nós temos que ter a disciplina. Nós temos que ser disciplinado e ser focado. Paulo está pensando num atleta vencedor. E quando nós pensamos em um atleta vencedor, nós não tem como nós pensarmos em um atleta vencedor sem disciplina. Um atleta campeão, ele não chega a lugar nenhum se ele não for disciplinado, se ele não tiver uma disciplina com treino, com alimentação. Então nós temos que ter disciplina. É isso que Paulo está falando para Timóteo. É isso que Paulo está querendo mostrar para Timóteo. Então é impossível ser um líder na casa de Deus sem disciplina. Vou deixar uma frase. Quem não submete a disciplina, amanhã vai chorar a dor de não ter feito aquilo que era para ter sido feito hoje. Porque muitas vezes nós temos disciplina, nós falamos, nós vamos fazer amanhã, ou nós vamos fazer na segunda-feira, ou depois do final de semana eu vou começar a fazer. Só que aí passa o hoje, passa o amanhã, e passa mais um final de semana, e não conseguimos fazer.
por causa que não temos disciplina. E será como está a nossa disciplina? Na leitura diária da Bíblia, na oração, no nosso ministério, como está a nossa disciplina? Estamos tendo a leitura diária da Bíblia? Estamos fazendo a nossa oração diária? Isso é disciplina. Isso é disciplina na obra de Deus. Isso é disciplina para fazer algo na casa de Deus. Não tem como fazer algo na casa de Deus se não tiver essa disciplina de oração, de leitura diária da Bíblia. Então, às vezes, nós deixamos sempre para a última hora e acabamos não fazendo. É a falta da disciplina. O líder disciplinado, ele consegue algo. Ele consegue ir mais longe. O líder ele tem que ter disciplina. O líder ele é disciplina e foco. Sem disciplina e sem foco, não tem como liderar. Não vai ter uma liderança bem sucedida. É isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Só que ele fala mais. Ele fala do lavrador no verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aqui nós só falamos, muitas vezes, somente plantamos, vamos ser o primeiro a colher. Se eu plantar hoje, a Bíblia está falando que eu sou o lavrador, eu tenho que ser o primeiro a colher. Mas aqui, o apóstolo Paulo está falando o seguinte: o lavrador, ninguém planta hoje para colher hoje. Ninguém vai plantar hoje para colher daqui 2 horas, 10 horas, daqui 5 horas. Tem semente que se planta hoje, você vai colher fruto daqui 5 anos, 10 anos ou 15 anos. Mas se não se plantar hoje, não vai colher nem daqui 10, nem daqui 5, nem daqui 15 anos. É isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Tem que trabalhar. Então, foco, disciplina e trabalho. As 3 chaves para ter sucesso na liderança, na obra de Deus: foco, disciplina e trabalho. Não tem como você ser bem-sucedido na sua liderança se você não trabalha. É o que eu falei no começo: se você não aparece, se você não vem à igreja, se você não conversa com seus liderados, não tem como você ser um pastor bem-sucedido se você não trabalha, se você não se dedica para a obra de Deus, se você só deixa a obra de Deus para depois, somente se sobrar um tempo. Se sobrar um tempo, eu vou lá na igreja. Se sobrar um tempo, eu vou lá pregar. Se sobrar um tempo, eu vou lá dançar. Se sobrar um tempo, eu vou lá no culto. Se sobrar um tempo, eu vou lá louvar. Só que não. O apóstolo Paulo deixa claro aqui: tem que trabalhar. Tem que ter o trabalho. Pois eu não creio, eu tenho certeza, eu não acredito num ministério bem-sucedido de pessoas que não queiram trabalhar, de pessoas preguiçosas para a obra de Deus. Deus, ele não usa que é porque tem mais conhecimento, ou porque é o que canta mais bonito, ou é porque o que dança mais bonito. Deus usa os que estão disponíveis. Você pode ter o conhecimento que for, mas se não estiver disponível, pode pregar bonito, pode falar bonito, pode cantar bonito, mas se não estiver disponível para fazer a obra de Deus, não tem como ter o ministério bem sucedido, se não estiver disponível. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você, líder, para você, pastor, para você, líder de ministério, líder de louvor.
Essas 3 chaves: foco, trabalho e disciplina. Seu ministério, ele tem que estar firmado nessas 3 palavras. Quer ser um líder de sucesso? Faça essas 3 coisas. Não importa se você sabe ou se você não sabe, pega e faça essas 3 coisas. Como eu falei no começo, Timóteo era um improvável. Timóteo era um jovem. Timóteo era até tímido. Timóteo, ele não era aquele camarada que era assim para substituir o apóstolo Paulo. Mas foi ele que substituiu o apóstolo Paulo. Porque ele entendeu que precisava ter foco, disciplina e trabalho. Que não adiantava falar somente bonito. Mas que a obra de Deus precisa de verdadeiras pessoas que estão disponíveis para trabalhar.